O nome do Messias é luz. Eles sabiam o que Isaías estava dizendo. De modo que, ao declarar, eu sou a luz do mundo, Jesus também estava se identificando com o tão aguardado Messias da expectativa judaica. Queridos, notem que Jesus não fala de si mesmo como sendo uma luz, mas como a luz. É a exclusividade de Jesus. Ele é a luz, não há outra. Só Ele é a luz do mundo. Muitos já vieram antes e depois dele, dizendo ser luzes, ou sendo aclamados como luzes. Nos tempos de Jesus e dos apóstolos, o Novo Testamento menciona um ou dois casos, mas nós temos na literatura judaica várias referências a pseudo-messias. Muitos pretendentes messiânicos, todos dizendo ser luzes do mundo. Os budistas alegam que Buda era iluminado e que ele veio como uma luz para o mundo. Os muçulmanos dizem que o profeta Maomé trouxe luz ao mundo e nos ensinou a sermos a melhor versão de nós mesmos. Maharaj foi um guru indiano que alguns anos atrás se tornou uma verdadeira febre em Londres, varrendo a cidade como uma epidemia. Ele dizia que sua missão era trazer a luz divina para o mundo. Até mesmo o marxismo, tão contrário à fé cristã como é, tem sido apresentado por alguns filósofos como um sistema que visa trazer luz ao mundo, a fim de eliminar as desigualdades e as superstições das massas. E agora, sob a influência do pós-modernismo, não são poucos os que minimizam a singularidade da fé cristã e querem ver todas as religiões, todas as filosofias, como estando no mesmo nível, como sendo válidas, convergentes. Na verdade, o pluralismo é uma das marcas do pós-modernismo que tomou conta da cultura ocidental. Pluralismo significa que não há uma verdade, mas muitas verdades. É a sua verdade, é a minha verdade. Tudo é relativizado. Tudo é válido. E mesmo entre alguns supostos cristãos temos ouvido ênfases tais como todas as religiões são boas e conduzem a Deus. Há muitos caminhos para Deus. Essa ênfase é típica dos chamados cristãos progressistas. Eles dizem que todas as religiões e filosofias concordam nas grandes coisas, nas coisas principais. É apenas nas questões periféricas, dizem eles, que existe alguma diferença. E por serem periféricas, essas questões não são importantes e nem devem nos separar uns dos outros. Há vários caminhos para Deus. Os adeptos de outras religiões que levam sua fé a sério serão igualmente salvos, dizem eles, independentemente de crerem em Jesus ou não. Sabe, irmãos, é possível que haja verdades ou lampejos de luz em outros sistemas religiosos, em outras filosofias, mas nenhum deles contém toda a verdade. Maharaj e outros gurus ou líderes religiosos podem até ter dito coisas boas, coisas corretas, podem até de alguma forma ter sido uma luz, mas eles não foram a luz. Podem até ter brilhado por um momento, mas o seu brilho se foi e nem iluminou as questões mais profundas
que afetam o ser humano. Só Jesus pôde dizer: eu sou a luz do mundo. A luz, com artigo definido, é assim que está no original grego. Do mundo, não da Judeia, não só da Judeia, não só do Brasil, não só do Ocidente cristão, mas de todo o mundo. Jesus é a única luz que pode verdadeiramente nos mostrar o caminho para Deus, caminho de volta para Deus. No mesmo Evangelho de João, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso não é ser sectário, parcial, preconceituoso. Isto é ser coerente com o Evangelho. É ser leal ao Evangelho. Ao que lemos nos Evangelhos sobre a vida e os ensinos de Cristo. É isso que João 8,12 nos ensina sobre Jesus. Ele é o Deus do Antigo Testamento. Foi Ele quem criou todas as coisas. Ele veio para nos salvar das trevas do pecado. E só Ele pode salvar. Só Ele é a luz. Segundo ponto do sermão: o que esta declaração de Jesus em João 8,12 nos diz sobre nós mesmos, sobre o mundo em que vivemos. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Na verdade, queridos, esta passagem, esta declaração de Jesus fala muito bem de qual é a condição natural do ser humano e do mundo em que habitamos: trevas. Nós nascemos em trevas e nas trevas permanecemos até que permitimos com que a luz de Cristo brilhe em nossa vida e nos transforme. Prestem atenção que trevas não é o oposto de luz. Trevas significam ausência de luz. E, portanto, trevas são um símbolo adequado para descrever o mundo sem Deus. O mundo alienado, separado de Deus, em desarmonia com a sua vontade. Seria completamente desnecessário, até redundante, eu ficar dando exemplos ou tentar demonstrar que o mundo jaz em trevas, que o coração humano jaz em trevas. São as trevas do pecado que subjugam a nossa natureza e que degradam o mundo. Só olharmos ao redor. Por mais que pensadores modernos, principalmente das ciências sociais, repudiem toda e qualquer noção de pecado, eles chegam a dizer que a noção de pecado é imoral, é primitiva. Por mais que hoje em dia mesmo alguns segmentos cristãos, os progressistas, também rejeitem a doutrina do pecado e enfatizem a bondade, o potencial humano, a verdade é que estamos rodeados pelo pecado. Vivemos num mundo mau. Por toda parte nós vemos corrupção, imoralidade, ganância, violência, intolerância, vício, egoísmo, ódio e uma série de outras coisas. Como disse, seria desnecessário ficar dando exemplos. Apesar de todo o avanço cultural, científico, tecnológico, o mundo em que vivemos, se formos honestos em nossa avaliação, o mundo em que vivemos está moralmente falido. E as coisas só pioram a cada dia. Aqueles que têm mais quilômetros de estrada concordam que o mundo tem ido de mal a pior. Isso não é ser pessimista, é ser realista. 2.800 anos atrás, o profeta Isaías diz: eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Nunca estas palavras foram tão atuais.
Paulo se refere ao império das trevas. Quer queiramos, quer não, pecado é a única palavra capaz de explicar a extensão e a profundidade da malignidade humana. Em 1973, Karl Menninger, famoso psiquiatra norte-americano, publicou um livro intitulado em inglês Whatever Became of Sin, em português algo como O que aconteceu com o pecado. E no livro, ele imagina um dia em que a palavra pecado seria banida do vocabulário humano, não mais existiria no vocabulário humano. Em vez de ficar culpando o pecado, ele conjectura que as faltas e os erros humanos passariam a ser explicados de outro modo, de modo a remover toda e qualquer responsabilidade individual. Menninger antevê o dia em que o termo pecado seria substituído por termos tais como enfermidade, desordem, disfunção, síndrome e assim por diante. Ou seja, tudo aquilo que é normalmente atribuído ao pecado passaria a ser explicado de outra forma, como um desequilíbrio bioquímico, um produto do meio social ou dos traumas sofridos ao longo da vida. Menninger declara que mesmo crimes deixariam de ser punidos e passariam a ser racionalizados como sendo o resultado de uma patologia clínica ou uma condição social pela qual o indivíduo não pode ser responsabilizado. Quando foi isso? 1973. Será que ele estava certo? O maior crime é passar fome. Estamos ouvindo isto hoje em dia. Quem rouba ou mata para comer está, na verdade, sendo vítima de uma sociedade opressora. É o que vemos, é o que ouvimos. 1987, meu primeiro ano na Faculdade de Teologia, eu falava a um grupo de universitários adventistas. Era uma lição da escola sabatina, o assunto era o pecado. De repente uma jovenzinha muito distinta levantou a mão e disse: eu não posso concordar com você, não existe tal coisa como pecado, o ser humano é o produto do meio. É o produto do meio. É isso que as universidades ensinam. É isso que as mídias jornalísticas, sociais ensinam. É isso que importantes setores da sociedade, partidos políticos, entidades de classe ensinam. Pecado não existe, o homem é produto do meio. Vamos sanear o meio. Vamos dar trabalho, saúde, educação e tudo vai ficar bem. Estão falando isso já faz 200 anos. Tudo vai ficar bem. Queridos, como explicar, por exemplo, a universalidade do pecado? Todos pecaram. Como explicar se ela não é hereditária? Vejam uma criança. De onde vem a desobediência, a teimosia, o egoísmo que a criança manifesta antes mesmo de se conhecer por gente? Qual é o pai ou a mãe que chega ao filho e diz assim: olha, quando você quiser alguma coisa e eu não quiser lhe dar, você vai fazer isso, você vai gritar, você vai espernear, você vai esbravejar, você vai se atirar no chão, bater a cabeça no chão, tá bom? Até que eu vou lhe dar o que você quer. Qual é o pai ou a mãe que precisa ensinar tais coisas aos filhos? As ciências sociais diriam: não, mas isso é necessário para o desenvolvimento da criança. Talvez até seja, sob um certo aspecto. Mas a minha pergunta é: de onde vem a teimosia, a desobediência, o egoísmo? É inerente ao coração, são inerentes ao coração humano. A Bíblia é clara: fomos concebidos em pecado. Somos filhos da desobediência.
Jeremias fala: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. É uma enfermidade, sim, mas uma enfermidade do coração, da natureza humana. Não é uma doença de pele, não é um mal súbito, passageiro, não é algo que possa ser atribuído a fatores externos, embora fatores externos possam contribuir. A verdade é que o mundo é mau porque o coração humano é mau. As trevas morais que dominam o mundo são as mesmas trevas que dominam antes o coração de cada um de nós. Todos pecaram, diz Paulo, e carecem da glória de Deus. É por isso que precisamos da luz de Cristo. É uma luz que ilumina, é uma luz que purifica, é uma luz que transforma, é uma luz que santifica. Em outra passagem de João capítulo 12, Jesus diz: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A fim de que todo aquele que crê em mim. É pela fé, unicamente pela fé em Cristo Jesus, que nós podemos superar as trevas que nos envolvem por dentro e por fora. Terceiro ponto do sermão, terceiro e último: que lições podemos tirar para nós hoje? E aqui eu gostaria de destacar 3 breves pontos. Primeiro, prestem muita atenção. A luz de Cristo resplandece nas trevas do pecado, mas ela só pode, de fato, iluminar o coração daquele que a aceita, daquele que crê nela. João capítulo 3, versículo 19. João capítulo 3, versículo 19, nós lemos o seguinte: o julgamento é este. A palavra aqui grega também significa condenação. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens fizeram o quê? Amaram mais as trevas do que a luz. Esta é a condenação. A luz veio, mas os homens amaram as trevas, preferiram as trevas. As trevas não podem prevalecer na presença de Cristo, a menos que eu feche o coração para ela. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Estas palavras são uma séria advertência para nós, sabem? No final, as pessoas não serão condenadas pelo mal que fizeram, não serão condenadas pelos pecados que cometeram, porque todos terão feito mal, todos terão cometido pecado, os perdidos e os salvos, todos. Aqueles que não se salvarem não serão salvos, não porque cometeram pecados, mas porque rejeitaram a luz, porque rejeitaram o perdão que Cristo oferece. Segundo ponto: por que algumas pessoas amam mais as trevas do que a luz? O que faz com que alguns prefiram as trevas e rejeitem a luz? Capítulo 3 de João, o mesmo versículo 19, a última parte, e o versículo 20. Vamos ler de novo. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Aqui está a razão pela qual muitos amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más e eles não querem abandoná-las. Eles amam mais as trevas do que a luz, não querem abandonar as suas obras, não querem que a luz exponha o que há de errado em sua vida, não querem que a luz exponha as motivações, os desejos pecaminosos, os próprios pecados
que estão ocultos em seu coração. Não querem, então se fecham para a luz. Sabem, num certo sentido, as trevas são confortáveis. A escuridão é confortável. É quando acendemos a luz que nós vemos com clareza que o nosso cabelo está despenteado, que nossa roupa está amassada, que nós vemos as imperfeições da parede, do piso, dos objetos. As trevas são confortáveis, a escuridão é confortável. A luz que ilumina é a mesma luz que revela os defeitos, que revela os problemas. E assim também no coração humano, a luz que ilumina é a mesma luz que revela as nossas imperfeições, os nossos erros, os nossos desejos egoístas, os pecados ocultos, secretos que nos afastam de Deus e nos afundam cada vez mais nas trevas. O processo de crer na luz, portanto, muitas vezes é um processo doloroso. Permitir com que a luz de Cristo inunde a nossa vida, brilhe em nossa vida, significa também permitir com que essa luz revele a podridão que existe em nós, os defeitos que existem em nós, nossos vícios, nossas vaidades, nossas motivações pecaminosas. É por isso que muitos não creem na luz, preferem as trevas, porque suas obras são más, e eles não querem ser confrontados, não querem ser incomodados, não querem ser expostos, não querem ser denunciados pela luz divina. Mas a menos que passemos por este processo e permitamos com que a luz exponha quem realmente somos, nossas imperfeições e faltas, não há como ser curado, não há como ser transformado. E o terceiro e último ponto, João capítulo 9, versículos 39 a 41. O terceiro ponto é: a capacidade de ver nos torna responsáveis. A capacidade de ver nos torna responsáveis. João 9, 39 a 41. Prosseguiu Jesus. Aqui ele está discutindo com os líderes judaicos. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. A capacidade de ver nos torna responsáveis. Quando nos recusamos a ver a luz de Cristo e a crer nela, nós estamos tão somente revelando a cegueira, a incredulidade do nosso próprio coração. Quem dera se vocês fossem cegos, disse Jesus aos líderes judaicos. Se vocês fossem cegos, vocês não seriam responsáveis por aquilo que vocês veem, por aquilo que eu faço, pelas obras que eu faço. Vocês não teriam pecado algum se vocês fossem cegos. Mas agora, porque vocês dizem que veem, o seu pecado permanece. Eles viam, mas não enxergavam. Ouviam, mas não escutavam. Tocavam, mas não sentiam. E por que não? Porque não queriam ser confrontados pela luz. Tudo, portanto, se resume a uma decisão, a uma escolha. A cegueira de que Jesus fala é a recusa em aceitar a luz e ser por ela transformados. Isso porque a mesma luz que ilumina o coração daquele que crê cega ainda mais o coração do incrédulo. A mesma luz que ilumina o coração do crente cega ainda mais o coração
do impenitente, do obstinado. Só a luz tem essa capacidade, iluminar e cegar. Aqueles que se abrem à sua influência libertadora podem vê-la, admirá-la e ser por ela transformados, purificados, renovados. Mas aqueles que se fecham ao seu brilho apenas se tornam ainda mais reticentes, teimosos. É uma decisão, e a decisão é nossa. De nada adianta o brilho ou o poder da luz se nos recusamos a aceitá-la e a crer nela. João diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele diz que Jesus era a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem, mas nem sempre. Há um momento em que a luz não prevalece. Mesmo a luz divina. É quando nós fechamos o nosso coração a ela e nos recusamos a aceitá-la. Certa vez, um local em Londres chamado Speaker's Corner, uma espécie de o canto dos falantes ou coisa parecida, numa tradução livre. É um tradicional espaço público ali em Londres para palestras, debates, e alguns cristãos estavam ali fazendo uma espécie de sessão evangelística ou reunião evangelística ao ar livre, quando um homem todo arrogante foi para frente, assim que o pregador concluiu o sermão, e ele começou a falar em alta voz: vocês dizem que há um Deus, mas eu não o vejo. Vocês dizem que há um céu, mas eu não o vejo. Vocês dizem que Jesus é real, mas eu não o vejo. Ele buscava uma espécie de aplauso barato das pessoas ali, e recebeu. Muitas pessoas o aplaudiram. Mas logo em seguida, outro homem começou a falar em voz alta: me dizem que há um céu azul lá em cima, mas eu não o vejo. Me dizem que há árvores aqui em volta, mas eu não as vejo. Me dizem que eu estou diante de uma pequena multidão, mas eu não a vejo. E a razão é muito simples: eu sou cego. O problema não é a falta de evidências. O problema é a recusa em ver. Nossa recusa em ver não prova nada além da nossa própria cegueira. Nossa recusa em ver não prova que a luz não existe. Ela apenas demonstra a incredulidade do nosso próprio coração. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel, infelizmente. Voltemos rapidamente ao capítulo 8 de João. Estamos nos aproximando da conclusão. João capítulo 8, versículo 13. Logo depois de Jesus dizer: eu sou a luz do mundo, João 8, 13. E objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Incapazes de ver, os líderes judaicos apelam para uma questão técnica da lei, a fim de justificar a sua incredulidade. Para eles, a afirmação de Jesus de que era a luz do mundo era inválida, porque ele estava dando testemunho de si mesmo. De fato, a lei de Moisés requeria 2 testemunhas para estabelecer a verdade. 2 testemunhas para estabelecer a verdade. Onde estava a segunda testemunha? Para os judeus, Jesus não estava satisfazendo a exigência da lei, portanto, suas reivindicações não eram válidas. Ele não havia conseguido estabelecer a legitimidade de suas declarações. Não havia evidência suficiente, assim pensavam eles. Mas Jesus tinha plena consciência de quem era, de onde viera, para onde iria. Mas Jesus tinha sim uma segunda testemunha para apresentar, versículos 17 a 19. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo.
e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: vós não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Que palavras, que resposta. O próprio Pai dava testemunho em favor de Jesus. Mas isso nem é tudo. Nós não temos tempo para explorar esse aspecto. No Evangelho de João, são 7 as testemunhas que validam as declarações de Jesus. 7 as testemunhas. João Batista, as Escrituras, o Espírito Santo, os discípulos, as obras de Jesus e, por fim, o próprio Pai, além de Jesus. 7 testemunhas. Os judeus pediram uma segunda testemunha, mas havia 7 testemunhas e uma delas era o próprio Pai. 7 eu sou. 7 testemunhas que confirmam quem Jesus é. Não, queridos, o problema não é a falta de evidência. O problema é a recusa em ver. O triste resumo do ministério público de Jesus encontramos no final do capítulo 12. O ministério público de Jesus em João vai até o capítulo 12. No capítulo 12 ele encerra seu ministério público e aí começa, capítulo 13, seus últimos dias com os discípulos, incluindo sua morte e ressurreição. E notem como termina o ministério público de Jesus em João, capítulo 12, versículos 35 a 37. Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. 37. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. A atitude dos líderes judaicos, da maioria dos líderes, é a atitude daqueles que não querem ver, que não querem ser convencidos. Mas notem, as objeções deles não refutam a verdade, não contradizem a verdade. As objeções deles apenas demonstram a cegueira do seu próprio coração. Não passam de pretextos para justificar a incredulidade. E quanto a nós, como temos respondido à revelação da luz de Cristo, da luz que salva, da luz que purifica, da luz que transforma? Eu gostaria que você gravasse isso. Não é a falta de evidência. Este não é o problema, mas é a incredulidade. Quando o coração se recusa a ver, nenhuma evidência será o bastante para convencer. Quando o coração se fecha para a luz divina e se recusa a aceitá-la, nada poderá ser feito, nem o próprio Deus poderá mudar o nosso destino. Estamos no limiar de um novo ano. Trevas cada vez mais densas. Não podemos esperar coisa melhor. Mas podemos caminhar na luz de Cristo. Podemos nos abrir à operação desta luz maravilhosa que transforma, que purifica, que reorienta. Deixemos esta luz brilhar. Caminhemos por esta luz até aquele dia em que as trevas não mais existirão. Só luz. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que Deus nos abençoe.